ir pra trás de novo pra pagar o Aí vai pagar alguma coisa. tem que enquadrar novamente. Eu vou pra trás. Produção! E aí, aguentou, tá bem? Não, mais ou menos. Tá bom. Ai, mãe. Olha, mãe, te acalma de pé desajeitado. Eu sou mulher, tá? Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos à benção. Estamos aqui com o professor João Lúcio, professor que vem falar sobre as nossas tradições e sobre o povo do Congo aqui no estado do Pará. Isso nos interessa muito, professor, porque eu vim de uma tradição, eu sou de uma tradição, nós somos de uma tradição Angola, e chegou no Salvador, na Mata Escura. O meu avô Bernardinho da Paixão, depois passou para minha avó Sem a Samba de Amon, depois para o meu pai Tiago Sul, e eu cheguei para cá, para Belém, sou paraense, mas sou iniciada na nação Angola. Então me interessa muito saber da nossa tradição daqui no estado. Veja visto que nós, por exemplo, somos um número muito reduzido aqui. O Angola, por exemplo, é uma tradição que ela trouxe tudo que ela podia ter. Ela tem caboclo, ela tem folha, nós somos bandeirantes, já tem a bandeira, nós estamos ganhando a Angola, então é uma nação rica. Mas assim, uma nação muito rigorosa. E a gente queria ouvir da academia o que ela tem para nos dizer. Que a nossa oralidade nos ensinou muita coisa, mas a gente quer saber aqui no estado, onde nós estamos aqui no estado do Pará. Então, as pessoas nos falem. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma boa oportunidade que nós temos para divulgar conhecimentos que desmontam muitas versões da história oficial paraense e da cidade de Belém. E respondendo à sua questão, a primeira coisa que eu trabalho no Arquivo Público do Estado do Pará e também sou professor da Escola Pública na Terra Firme, professor de leitura de paleografia, eu ensino a ler documentos de 1600, à vontade. Pois bem, as minhas leituras desse período da cidade de Belém, onde vai se encontrar Congo, remonta a uma questão ideológica fundamental. Essa questão ideológica é que quando os negros chegam aqui no século XVII, século XVIII, a primeira atividade dos brancos, das autoridades, era apagar a memória desses cidadãos que chegavam, desses seres humanos que foram trazidos nas condições de escravos. Porque não queria se estabelecer uma rede de solidariedade entre essas pessoas que vieram na condição de escravos. Então, a documentação produzida pelo governo do Estado, pelos governadores e capitães generais, pelas autoridades portuárias, é uma documentação com um viés ideológico de apagar a memória. Nesse sentido, não dá para consultar os documentos e encontrar a edição de Angola, a edição disso. Eles só vão dizer, é negro, é escravo vindo da África. Porque não lhes interessava fazer uma identidade entre esses cidadãos que vieram nesta condição. Portanto, a vinda deles está em tal documento, está em tal... É impossível. E eu não encontrei lá documento dizendo que fulano, ciclano, beltrano são da etnia do grupo de Angola. O que nós sabemos é que em 1823, recapitulando um pouco, no século XVIII, 1750, o rei de Portugal, a rainha de Portugal, Dona Maria, queria modernizar a Amazônia e colocar produção de excedente no mercado. Então trazem esses seres humanos da África
para trabalhar nas regiões de rios para poder produzir açúcar, arroz e cachaça para trocar por mais seres humanos lá na África. Então, a disposição da ocupação negra na Amazônia se dá exatamente nos rios, nos entroncos de rios, porque os engenhos estavam à beira do rio. E se você for a Cotijuba, aqui perto, você vai ver um engenho lá na fazendinha, que você tem uma condição de como era perto do rio. O próprio Burutucu, de onde vai sair a cabanagem, posteriormente, é outro engenho que é aqui no rio Uriboca, que vai dar aqui na cidade de Belém. Então é essa disposição. Mas eu volto a insistir e dizer que eles apagaram a memória. Porque para você dominar um jogo, para você ganhar, você tem que apagar o outro. E isso foi feito. As referências que nós encontramos nos documentos que remete a Angola é exatamente no ano de 1823, nos dias 15, 16, 17 de outubro de 1823, quando há um levante na cidade. E veja, em 11 de agosto nós nos separamos de Portugal. No dia 15 de outubro, está escrito aí, há um levante negro, indígena e de branco pobre e que toma essa cidade. A cidade de Belém era 3 bairros, era o bairro da cidade, a Campina, que era aquele onde morava o povo, nas cabanas, porque era a região de alagados, por isso que tem a corda, o cívica, a está puxando a Santo Davi. Então, nesses dias, há um levante na cidade comandado pela raia miúda, como nós chamamos, que são os soldados de primeira, segunda e terceira linha. Esses aí eram soldados que não recebiam pecuniariamente dinheiro, recebiam uma talinha no peixe. Esse era o pagamento desses soldados. O quê? Uma talinha, que é um peixe, e farinha. Esse era o pagamento que esses cidadãos recebiam. Mas como há uma fratura na classe dominante, na elite branca paraense, porque há setores que enriqueceram da elite branca paraense, que enriqueceram com a campanha de Caiena, na qual a cabocada, os negros, os índios, e é de tudo, negro paraense lutando contra negro francês. Isso é horrível, essa história lá da conquista de Caiena. Mas o fundamental ali é a ameaça do Haiti que aqui chega. Nos documentos aparece claramente, tem que ter cuidado com os negros, tem que ter cuidado. Você pode pegar aqui uma documentação que foi oferecida agora à Comissão do Centenário do Negro, Centenário da Abolição, aonde os relatos da classe dominante, da elite branca, colocam o problema do Haiti. E para piorar essa situação para a elite branca, com a tomada de Caiena, vem mais negro para a Amazônia, e vem negro do Senegal. Porque os paraenses do Dr. Caiena, em 1809, eles pegam um barco lá de 200 negros e trazem para cá, para Belém. Só que eles fazem um levante de negros, na qual participa um grande líder, Babovista. Bom, parênteses aqui. Em 1791, há um levante comunista em Paris, comandado por Graco Babeiro, que queria acabar com o domínio da burguesia e implantar o comunismo lá em Paris, na França. Esse pessoal todo perde e são mandados aqui para Caiena. Aí que os negros vão entrar em contato com a Revolução Francesa, babovista e comunista, aí tomam esse barco que vem para Belém, matam a cabocada toda na altura de Conani e vem para cá, para Belém. Muitos ficam lá em Conani, onde tem vários quilombos ali, dessa possibilidade de fronteira indivisível entre França e Portugal, entre Brasil, França e Portugal para a altura. Então, esses condicionamentos ideológicos vão permitir a esses cidadãos fazer esse levante em 1823, no dia 15 de outubro de 1823, na qual há predominância do reinado de Congo. As autoridades, e aí nós temos que ter um problema que quem escreve o documento é a elite branca. Então ela vai escrever o documento o que ela quer.
E o historiador, nesse caso, ele tem que ter uma outra leitura do que está escrito ali. Então, eles estão na cidade de Belém, adentram aos estabelecimentos comerciais dos escravocratas e fazem a divisão da riqueza entre eles. Assenhoram-se de fazendas, de armas, de tudo mais, que eram obtidas através do trabalho escravo que eles eram submetidos. Pois bem, quando eles fazem a divisão da riqueza e tomam a cidade em governo durante o dia 13, 14 e 15 de outubro de 1923, tropas internacionais de ingleses, franceses, portugueses e paraenses fazem uma disputa na cidade. Infelizmente, o movimento negro e os demais perdem e são levados para o interior do navio São José Diligente, conhecido como Brig Palhaço, e lá são assassinados 256 lá no Ver-o-Peso. São assassinados, criam as mais estapafúrdias explicações e são enterrados aqui em Miramar, lá onde tem aquela casa lindíssima do presidente do porto da Companhia das Docas do Pará, que é ali. Nós tentamos várias vezes fazer o desencavamento para encontrar os corpos desses 256 paraenses que foram assassinados, dos negros, dos índios que foram assassinados lá em Miramar. Então, o que eu queria lhe contar é que somente um documento aparece claramente a referência a Angola, que é quando se proclama Congo, quando eles explicando o assassinato de 256 do porão do São José Diligente, também conhecido como Brig Palhaço, vão dizer que eles morrem gritando lá. O Palhaço é o navio. Vivo Recongo, é o nome que eles deram para o navio São José Diligente, porque foi uma palhaçada que se fez, e aí chamou-se o massacre de 256 no interior do navio Brig São José Diligente de uma palhaçada. E posteriormente esses assassinatos aí que nunca ninguém foi preso, e o processo rodou aqui no Pará e rodou lá no Rio, parou lá no Rio esse processo, na sede da corte. Esse processo aí, foi feito o processo e não foi por outra a responsabilidade de ninguém. Matam seres humanos e fica por isso mesmo. É a mesma coisa de Eldorado de Carajás, que mataram 20 lá. Da terra firme, da chacina. Toda essa chacina e só pega os negros e gente pobre, porra. Pô, perdão. É que eu vou falando. Vai, fique à vontade. Então eles morrem gritando. Viva o Rei Congo. Está registrado no documento que o canalha de o grande canalha que nós temos, que é Dom Romualdo, bispo do Pará, que vai ser o primeiro arcebispo do Brasil, ele escreve um documento assim belíssimo para explicar a mortandade desses seres humanos no interior do navio. E ele, canalisticamente, diz que eles se mataram uns aos outros, quer dizer, 256 ficaram 125 daqui, 125 daqui, e se enforcaram. Como? Não tem lógica isso. E no trabalho que nós escrevemos aí em Congo, nós desmontamos essa versão. Eles foram envenenados com água forte. Deram água lá, trancaram esses seres humanos lá, e os negros gritando lá, viva o Recongo. Porque eles tinham tomado a cidade de Belém e tinham feito a divisão da riqueza. Aí a elite branca se recompõe e passa o trator em cima do levante. Mas esse movimento do Congo só foi possível, também foi possível pela divisão da classe dominante. Mas também não pode esquecer que o negro nunca ficou passivo nessa situação de escravidão. Ele sempre lutou contra a escravidão. Seja por quebrar os instrumentos de trabalho, seja por fingir doenças, fingir preguiça, assim por diante. É por isso que diz aí que os negros são preguiçosos. Mas quem é que quer trabalhar levando porrada? Então, como historiador, nós temos que ler esses documentos e contar com esses documentos, fazer uma outra versão, mudar os termos. Eu acho que é aí que está a importância de Congo.
tem que colocar para a cidade, tem que colocar para os movimentos, o movimento negro, o movimento religioso, chamado de matriz africana, que tem que se apropriar desses documentos e celebrar esses momentos importantes e dar um enterro digno para esses seres humanos que estão lá na área de Miramar há 180 anos, mais de 180 anos que eu escrevi esse livro. Acho que foi, nem lembro mais quando foi esse livro. Estou olhando aí, não lembro. Acho que foi do governo de Edmilson ainda, não, foi antes. Bom, foi 94, 95 quando eu escrevi esse livro. Então eu sugiro ao movimento, ao seu Manso, que faça, copie esses documentos e faça uma exposição sobre esse movimento e leve para as ruas, faça um trabalho lá no Miramar para celebrar esses revolucionários, esse movimento negro que coloca abaixo a dominação da elite branca e proclama reinado de Congo na cidade de Belém e que a elite branca vai matar todos os negros no interior do navio São José, dirigente, briga e palhaço, em outubro de 1823. Em agosto nós nos separamos de Portugal e em outubro tropas internacionais, ingleses, franceses, portugueses e paraenses matam todo esse povo aqui. É um absurdo isso. O que se fala da ação do João Pascoal e Grenfell? Qual foi a participação dele para principalmente? O Grenfell era um filibusteiro. O filibusteiro, a nossa afirmativa, é aquele que trabalha soldo de outro. Então a primeira providência era um garoto de 23 anos, ele chega aqui com 180 homens aqui. E não tinha autorização para fazer a adesão do Pará à independência. Porque o acordo de Dom João com Dom Pedro era separar da Bahia para lá. Para cá ficava com Portugal. Aí ele saiu fazendo revolução, tirando a Portugal. Chega aqui, dá um golpe aí, o golpe vamos bloquear o Salinas, porque todo navio para entrar para a Amazônia tinha que vir para o Salinas. Tem uma questão geográfica aí de maré. Só dá para entrar no Amazonas por lá. Por isso que agora querem fazer esse porto espadaço lá em Curuçá, por causa da calado, da fundura. Então, ele entra aqui e ele está pouco preocupado. Ele vem, rouba, pega tudo que ele pode dos portugueses, leva para ele e não tem a devida coragem de obstar esse assassinato. Ele leva 5 horas, os barcos estavam todos fundeados aqui no Ver o Peso. Ele leva 5 horas para sair do barco dele, para um São José de Gente que estava bem ali. Pelo amor de Deus, se fosse remando não levava 1 hora. Então o movimento, eu sugiro que pegue a devassa do Brigue Palhaço, que está no Rio de Janeiro, que eu publiquei no livro essa devassa. Tem cópia lá no arquivo público que eu deixei, e a senhora coloque e faça umas explicações desmontando esse documento na qual coloca, olha, sumiu ali. Desmontando essa memória que diz que os caras eram vagabundos, assassinos, fascínoras. E nada, eram seres humanos que eram oprimidos, que se revoltaram. Então eu acho que a senhora tem a senhora pode contar conosco, pode contar com o arquivo público, que estamos à sua disposição para passar essa documentação e dar um enterro digno para esses seres humanos que estão lá, fundeados, enterrados lá em Miramar. Então, se a gente ficar... É muita informação, né? Eu não contei metade. Mas É muita informação. Desculpe, minha mãe. É só porque para nós, assim, por exemplo, eu não cheguei a estudar a parte da cabanagem, ainda estudei estudar a cabanagem nos estudos do Grão Pará. Eu sou velho. Né? Eu tenho 52. Eu estou chegando lá. Mas enfim, eu já passei de meio século. Eu também já estou aqui no meio século. E aí hoje não tem mais isso, né? E mesmo naquela época, a gente não tinha essa referência a negros. A cabanagem parecia uma coisa, aspas, cabocla.
né? É um caboclismo danado, é uma mestiçagem danada, é a mestiçagem do Grão-Pará que faz a cabanagem. Que faz o Grão-Pará, se apaga essa identidade. Então, quando tu trazes essas informações, digamos assim, com essa eclosão, digamos assim, da revolta do Grão-Pará como uma revolta negra, para nós é um dado importantíssimo. Né? O medo de Haiti, aqui era louco, meu irmão. Todo mundo se borrava de medo do Haiti. A Revolução Francesa, veio um general napoleônico, negro, o Toulouse-Lautrec, um dos caras mais inteligentes do exército de Napoleão, passa a faca na toda a elite branca lá em Porto Príncipe. Ele acaba com e toma o governo lá, começam a estabelecer o reino. O primeiro império negro na América, depois de Zumbi, o primeiro país negro na América. Depois eles vão se brigar entre si lá, eles se recompõem. É uma história muito complexa aquela região ali. Mas tem um livro de um historiador marxista chamado Os Jacobinos Negros, que conta como foi. E essa onda negra de revoluções faz com que se mova a elite branca de toda a área do Caribe e principalmente aqui no Pará, que a maioria da população era negra na cidade. A população ia pescar na foz do Amazonas, onde o Caribe vinha pescar também. Aí há um contato. Tem relato nessa campanha relato da campanha contra o exército francês lá, que sequestravam negros aqui e levavam para Caiana. Lá tomava contato com as ideias da Revolução Francesa e vinha botar fogo aqui. Então tem muitas das ideias socialistas do Graco Babeuf, da Revolução dos Iguais, que vai terminar a cabanagem, que vai terminar esse movimento negro. Eles tomam conhecimento do modelo de revolução socialista. Não que os negros aqui não tivessem modelo de revolução, tinha os mocambos, que lá era a República dos Iguais. Se vivia a produção dos gêneros da terra e produzia e vendia para as localidades. Mas eu acho importante que se faça esse movimento que a senhora está fazendo, a senhora está de parabéns, e desmonte essa concepção que aqui só é negro, só é índio. Não. Cidade de Belém é uma cidade negra. Por quê? Porque o índio vivia mais aí no Interlã, vivia mais para lá. E onde é que estava a atividade comercial que era voltada ao mercado internacional? A escravidão no Brasil era um elo do capitalismo internacional. Porque se produzia excedentes para vender no mercado internacional. E aí que entra o negro. E a cidade de Belém vai ter 8 mil habitantes, 4.500 eram negros. Porra, aí divide os outros entre brancos e índios. Eles morriam de medo. Ser branco em Belém, naquela altura, morrer de medo. Eles paguem o preço. E pagaram o preço. Hoje também, mesmo. Mas eles têm a polícia para matar os negros, não te engana. Sempre foi assim. Não é de agora. A gente morre, mas morre gritando viva o rei do povo. O grosso das fileiras revolucionárias, daquela gente que se reuniu no Murucutu e veio e tomou Belém pela segunda vez naquele momento. Não, na primeira vez ou na segunda vez? Eu queria ter ideia desse. A gente tem. Mas aí nós já passamos de compra, nós já estamos na cabanagem. Sim. Isso que eu relatei aqui foi em 1823. Sim. 3 meses após a separação do Pará de Portugal e a entrada do Grão-Pará para o Brasil, tropas internacionais acabam com o reinado de Combra. Já indo para a cabanagem, né? E a cabanagem é 1835. Sim. O que eu queria saber se a documentação ela faz uma referência à proporção étnica assim, dessas fileiras, Os censos. cabanas, assim. Os censos, ele vai ser classificado o cidadão que é preso, vai ser classificado mestiço, negro, índio, branco. Tem lá a relação dos presos que foram acondicionados, foram colocados nos navios. Porque não tinha lugar para botar nas cadeias. Então metia a gente para tudo que era
navio, e o mais terrível foi o navio Defensor, a Briga Defensor. Pelo amor de Deus, aquilo era ali outro lugar de morte de muitos negros, é aqui na Ananindeu, na ilha do Tuoca. Bem aqui. Ali foi os sérios combates ali. Ilha do quê? Do Tuoca, lá na Baía de Santo Antônio, lá em Ananindeu. Tatuoca, isso. Era lá onde estava o general Soares Andréia, depois anterior ao Manuel. Posterior ao Manuel, né? É o Pedro da Cunha. Pedro da Cunha. Esse daí é um borra-bota de marca maior. Pegou Qual? tanta O porrada Manuel ou dos cabanos. o Pedro da Cunha? O escroto é onde tem lá na praça da igreja onde tem as 3 horas da agonia, como naquela praça ali, tem lá um brasão imenso do Soares de Andréia. Ananindeu? Não, aqui na igreja da Mercedes. Da onde sai as 3 horas da agonia. Ah, é Mercedes. Não, é Mercedes ali. Da Santana. Ali do lado da central, a central da polícia, aquela pracinha. Ali é a 16. Ali onde tem um trem de guerra. Não. Ah, tá, Santo Antônio. Santo Antônio, isso. É verdade, tem uma pedra lá com um brasão. Isso do Soares de Andréia. E aí me diga uma coisa. Não. Das tradições africanas, da religião, tem alguma coisa que tem? Sim. Aí Onde eles se reuniam, a gente sabe que tinha uma igreja específica de católica só para negros, né? Mas aí eles tocavam tambor, a gente quer a cultura deles. Aí ia ter que ir no registro policiais. Aí vai falar os tambores. Sim. Quando falar tambores e carimbó, a senhora pode contar que é lá Que que tá está os o negros. registro. Está o registro na página policial e nas falas dos presidentes da província, quando ele manda acabar com os batuques, acabar com... Babacê também, né? Era babacê. Aí, ele só resume como batuques, não posso lhe precisar. Mas o mais claro que nós vamos encontrar é quando a cidade pega essa dita modernização, na qual o Código de Costura vai jogar os negros para a pedreira, vai jogar os negros para fora do centro da cidade, para onde eles viviam ali na cidade pública. Aí era um grande comércio. Mas é aí que a senhora encontra. Mas 1823 é o marco que o levante dos negros toma cidades. Já na cabanagem, os negros não vão ter essa preeminência de tomar cidade, porque vai ser dirigido o movimento cabano pela elite paraense, os Malché, o Vinagre, o próprio Eduardo Angeli, que dividia as terras do Vinagre, do Malché. Eles vão tomar a cidade. A cidade pega essa dita modernização na qual o Código de Costura vai jogar os negros para a pedreira, vai jogar os negros para fora do centro da cidade. Então, eles viviam ali na cidade pública. Aí era um grande comércio. É aí que a senhora encontra. Mas 1823 é o marco que o levante dos negros toma cidades. Já na cabanagem, os negros não vão ter essa preeminência de tomar cidade, porque vai ser dirigido o movimento cabano pela elite paraense, dos Malché, o Vinagre, o próprio Eduardo Angeli, que era que dividia as terras do Vinagre, do Malché. Eles vão tomar a cidade. Agora tem que ter um problema aí que na história quem faz os documentos é quem vence. E lá não existe documento da cabanagem escrito pelos próprios cabanos. Eu não conheço um documento escrito pelos cabanos lá no arquivo público, produzido pelos cabanos. Era um momento muito turbulento, não tinha a rotina administrativa de produção de documentos. Então quem produziu aqueles documentos foi sempre os vencedores, que era a elite branca. Então eles colocam as tintas o que eles quiserem. O papel aceita tudo. Professor Mafalda, professor Geraldo.
Então tem que pegar esse documento e ler. Ao contrário, porque só desmonta e reconta a história. Agora também é uma questão histórica que fica discutida hoje. Até onde a gente escreve história, onde a gente escreve romance. Verdade. Quem disse que eu que escrevi não foi um romance? A narrativa, o ato de contar, faz parte tanto da história quanto do romance. Eu acho que os dois se valem dessa arte em busca da verdade das coisas, da verdade, de conhecer a realidade. Olha, Aquele para cemitério, nós, a verdade é um espelho tem um quebrado em mil cemitério na pedaços. Praça da República. Sim. Tem um cemitério na Praça da Lá na República. ponta. Era o Sim. único público naquele dia. Sim, ali não tem escritura do nosso povo lá. Não tem. Lá era enterrada qualquer um. Abria a vala e jogava. Porque a gente só vai ser enterrada nas igrejas. Quem não era enterrado, quem não era da igreja, era enterrado em qualquer lugar. Então a igreja é um grande cemitério. Se ela for na Sé, você vai ver lá uma porrada de placa na igreja do Carmo. Você vai ver uma porrada de pessoas enterradas lá, do lado e do lado daqui. Está lá logo na entrada da igreja do Carmo, escrito aqui está enterrado os ossos do capitão Pedro de Albuquerque. Então a igreja era enterrada no cemitério, na igreja. É uma purificação. É. Os outros eram em qualquer lugar. Estavam fazendo, Encontraram lá. encontraram o nosso povo lá. Então, por exemplo, na tradição banto, quando a gente morre, a gente vai com o nosso quelê. Quelê é um sagrado nosso que quando a gente se inicia, a gente recebe aquele quelê. Então, quando a gente morre, também vai com ele. Então, encontraram muitos corpos com os quelês, com as contas, com o Rogério. É por isso que me interessava saber onde. Lá na Praça da República, a senhora tem uns equipamentos de arqueologia que manda. Tem um marco na Praça da República que é do cemitério de negros. Tem lá, tem marco lá e tem onde era forca, onde enforcavam as pessoas ali. Então tem um equipamento na arqueologia que manda ondas sonoras, ondas para baixo, sonar, que localiza os corpos, faz a leitura, que tem corpo. Então seria se tiver uma oportunidade de usar esse documento, fazer um mapeamento dessas pessoas que estão enterradas lá. Eu acho que lá. E lá no Murutucu você vai encontrar muito corpo lá. Pra cá, passear. Lá para Ceasa, em Murutucu tem muita. Ali ainda tem resto de uma senzala. Agora também não tem, dá para ver a fundação da senzala, porque ninguém ia se preocupar com a saúde do cidadão lá. Sim. Era um instrumento de trabalho, mas ali também a senhora encontra. E ali a senhora pode ver com mais facilidade se encontra esses adornos. E é mais fácil de entrar ali que é do governo federal. Deixa eu lhe dizer, para nós é adorno sagrado, né? Mas assim, a gente ainda não sabe a nossa história, né? Porque a gente comemora às vezes tanta coisa que não interessa para a nossa tradição e deixa de comemorar esses grandes feitos que é a nossa história. E a gente tem que voltar se reeducar para valorizar nossos irmãos que morreram por nós. Isso se chama criar memória. Eu acho que a gente já podia começar a fazer uma campanha para comemorar 23 de outubro, né? 15 de outubro. 15 de outubro, a gente faz uma ação rememorando o Brigue Palhaço e dando vivas ao Rei do Congo. Acho que pode começar com alguma coisa nesse Faz termo. monumento no quebrado da Mandoca, aí faz outro, meu irmão. Vai ter que. É disputa ideológica, sim. Faz outro movimento lá, bota um monumento lá na Barra, vai fazendo. Lembrando que em 2023 são 200 anos, né? 200 anos, então a gente pode construir, nós estamos em 2016, são 7 anos. 7 anos. 7 anos a gente constrói um evento para rememorar a tomada da cidade de Belém e a transformação do Grão-Pará no Reino de Congo. Isso é uma porrada muito grande. Só repaginando, então, a primeira divisão do Grão-Pará no Brasil foi um acordo político.
Esse de passagem. Da Bahia a pra lá era Brasil. Entre Dom João e Dom Pedro. Para cá, o Grenfell não tinha autorização para fazer a independência. E aí há um grande acordo no dia 11 de agosto de 1823, lá no Palácio Lauro Sodré, em que eles tiram os oficiais portugueses e aderem à independência do Pará. No dia 11 de agosto. Aí é comemorado não somente no dia 15, e no mito ainda, só é assinada a adesão do Pará 6 dias depois, no dia 16 de agosto de 1823. Tinha aquela rua 16 de agosto, que é a atual Presidente Vargas. 15 de agosto. Pois é. Mas aí... 15 de agosto. E nós encontramos documentos lá no arquivo público que prova que a adesão do Pará foi no dia 16 de agosto. Nós encontramos a adesão do Pará independente. Olha a canalhada que é essa A história. elite do Grão-Pará nem se preocupa em saber a data correta. Nem foram assistir os documentos lá no arquivo público. Os deputados nem foram lá querer saber disso, rapaz. Isso é muita ridicularidade, esse povo. Então, mas o Raiol coloca essa ata aí no dia 15, né? Vai lá que eu te mostro o dia 16. Não, é porque essa é a referência principal, né? O Raiol falou coisas que não deveria. Muita merda. Mas aí, Lúcio, Diga. professor, tem nos escritos aqui da nossa história que nós, o Estado, nós não tínhamos poder e libertar, isso aí é uma coisa que na minha cabeça, assim, libertação dos escravos é uma coisa muito ridícula. A gente devia ser livre sempre. Mas aqui o Estado conta que ele libertou primeiro do que lá, a libertação dos negros. Economicamente não era negócio ter negro mais, porque não rendia, não tinha produção. A borracha, o negro se entrasse na mata não voltava. Tanto é que lá para o Trambretas, não sei para aquele lugar de lá, tem um monte de quilombo. Então ele só mantinha a exploração da borracha se fosse na troca entre produto e dinheiro, né? Aí traz o cearense, traz todo esse povo e os índios vão entrar na mata para catar borracha aí. Quando viu que não dava para explorar borracha por essa forma e o café estava nos auges lá para baixo, eles mandaram todo mundo por aqui para lá, venderam, todo mundo começou a vender negro para lá para baixo para se livrar do negro e pegar uma ponta. Então, economicamente não era vantajoso ter. Além de que sempre teve uma tradição de revolta negra na Amazônia. Chapéu Virado era um quilombo, o Sucurijuquara era um quilombo. Lá da Ponte do Cajueiro tem umas ilhas ali que é só quilombo ali. Então sempre teve essa resistência. Aí se viu que não precisava mais ter. Você também encontra essa documentação lá no judiciário que nós estamos publicando agora, o 115 do arquivo, 115 do arquivo, toda a documentação da libertação dos negros pelo judiciário já no século, na década de 1830, 40, 50, 60, 70. Estão sendo libertados o cidadão. Compra através de compra. Mas economicamente não era negócio e somado isso a resistência negra. Isso que é o fundamental. Essa documentação que vai naquele DVD que está no folder? Eu que li, nós lemos lá vários processos e estamos fazendo os verbetes sobre a mão de obra, a libertação dos negros. Agora é só um problema aí. E é ideológico isso. Então a gente só se preocupa com o negro quando ele é escravo e quando ele aparece no documento como sendo o autor da petição. Então até nisso é ideológico. Porque tem muitos negros que são livres, que estão peticionando lá na documentação, mas não interessa para nós. Não interessa no sentido de que o viés ideológico é a libertação da mão de obra escrava. Mas não é interessante para o movimento negro saber dessa abrangência do negro. E num dos livros do Vicente Salles, ele cita alguns negros que conseguiram uma evolução através de adquirir habilidades. Alguns se especializavam em certos trabalhos
E com isso davam mais lucro, se libertavam mais rápido. Era Essa negro de história ganho. Era negro de ganho. que ficava ganhando uma parte e ia bolsando até comprar a sua liberdade. Isso aparece nos processos. E principalmente aqui da região do Acará, que é predomínio do... Tem pouco foco, né, esse negro, no caso. O problema é que a apropriação dessa memória vai levar tempo. Agora tem que ter um projeto para pegar, copiar isso e popularizar. Tem que formar o arquivo público do movimento negro. Porque aí vocês podem disputar lá no Ministério da Cultura, tudo que é lugar. Nós temos um problema técnico, está acabando a capacidade de armazenagem. Então, a roda pode continuar. Nós poderíamos fazer um encerramento oficial para a gente ter material. Pode se despedir. Ainda não. Tá. Próximo. Então, Lúcio, muito obrigada. Vou fazer 70 anos. Eu não sabia da minha história, né? Que hoje eu sei e vou te prometer para vocês que vou focar muito na nossa história, nesse resgate, dessas memórias, de enaltecer o Rei do Congo. Viva o Rei do Congo! Viva o Rei do Congo! Pode perguntar agora. Então, Aí remontar, reviver essa história, reviver, quer dizer, afirmar essa identidade nesse trânsito afro-amazônico caribenho, né, esse trânsito afro-amazônico caribenho não só pela foz do rio, não, mas ali pela Serra do Tumucumaque, com os pontos de fuga em um trânsito e um comércio, uma economia que talvez ainda esteja invisível para a grande maioria da população brasileira. sei daí que essa história toda começa com a construção da madeira Mamoré. Os barbadinhos vêm, eles trazem aqueles tambores, tudo começa essa música de Caribe aqui na Amazônia. E na Segunda Guerra Mundial, os americanos vêm descendo, os Estados Unidos vêm descendo. Porque daqui era mais perto de Natal, para bombardear, eles trazem os discos e começam a disseminar. Tem outra coisa, mano, sabe? Meu pai tinha um escritório na Campos Salles, no primeiro quarteirão, ali perto do Ver o Peso, entre a Boulevard e a 15 de Novembro. E aí, quando eu tinha tipo 10, 12 anos, a gente ia pra lá lavar banheiro, servir café, porque era aquele negócio, né? Tem todo um processo de educação da minha família, tinha também educação para o trabalho. Então, alguns dias eu estudava de manhã, ia 2 horas da tarde servir café, ficava até às 4, ou ia de 4 às 6, aí ia lavar banheiro, servir café, etc. E o melhor era a hora da merenda. Tu lembra do pastel de vento? Sim. E do raspa-raspa? Então, aí dava uns 2, 3 reais e a gente descia para ir comer pastel de vento e raspa-raspa. Eu já ia para Palmeira. Mas não era no esquema de trabalho. A gente ia para Palmeira num outro momento, era o momento da família e tomar o café. Mas enfim, a gente ia comer o pastel de vento e o raspa-raspa no Europa. Sim, também. E tinha cansei de encontrar cubano vendendo disco de salsa, merengue, mambo, né, LP, né, que era baratinho. Muitas das vezes eu deixei de comer o pastel de vento para juntar dinheiro e comprar essas coisas que eu não sabia nem o que era. Esse é o pastel balão. Mas esse trânsito existia, esse trânsito cultural existia. Desde a conquista de Caína. Aí nunca parou mais. Arthur, vou ter que pegar o beco. Falou, mano. Tenho que... Mais uma vez, obrigado. Né? Estamos aí ao vivo ainda. Então, para quem está... Oi? Deixa à vontade. Essa questão da maneira como a gente se locomovia nessa região. O fluxo, a quantidade de embarcações na época era muito maior. Então, por exemplo, existia toda uma dinâmica econômica que girava em torno disso, da Baía do Mar
aí tem esse registro histórico, assim, da mudança, de dados dessa mudança, ou de como girava essa organização, ou esse fluxo comercial, que vai chegar um momento que vai mudar, principalmente aqui na Amazônia, com a abertura das estradas. Né? Vai mudar toda uma dinâmica das cidades, e da entrada de material da cidade. E o agronegócio,